Ei, Fred, então eu vou fazer a nossa segunda parte da aula, né? Só para quem está pegando só o link desse vídeo aí, não assistiu ainda o primeiro. Fred é professor da PUC Minas, economista, mestre em economia. Eu, Lucas de Vizier, administrador por formação, mas mestrado em administração pública em área de gestão econômica e gestor de carteiras. Para a gente não perder tempo, né, Fred? Vamos lá, direto ao papo. Ô, Fred, Exato. vamos falar um pouquinho, mostrar para o pessoal o home broker. Agora, nesse momento que a gente está gravando, infelizmente o mercado já fechou. Então, eu vou pegar uma tela que eu tenho um print aqui e a gente mostra para o pessoal, de falar um pouco das ações, né? A gente conversar também um pouquinho sobre Ibovespa com o pessoal. Depois a gente fala de blue chips, small caps, volatilidade, liquidez do mercado. Então, esse é o nosso Ok. panorama da nossa conversa de hoje, ok? Ok, combinado. Vou começar com uma tela aqui do Home Broker, Fred. Aí a gente vai bater no papo sobre ela. Por sorte, é uma tela. Deixa eu pôr ela aqui, aí eu falo a data que ela é. Só para certificar, Fred, você está vendo ela aí? Porque se você está vendo, o Eu pessoal vai tô estar vendo vendo ela com, também. tô vendo ela com perfeição. Ok. Fred, eu tive a perspicácia de tirar um print da tela no início da pandemia. Essa tela aí que a gente está vendo, ela é do dia 9/3/2020. Acho que o mercado financeiro já antecipava o caos que seria e as pessoas ainda, pelo menos aqui no Brasil, ainda não tinham atinado o tamanho desse buraco, né? Dessa crise. Mas o mercado financeiro, igual você falou na primeira aula, o mercado financeiro é muito eficiente com a média dele, com a antecipação das coisas, né? Ele é um bom termômetro para a economia. E aí, Fred, vamos dar uma falada, então, sobre algumas coisas que o pessoal está vendo aí. Primeiro, vou deixar você falar um pouquinho, Fred. Para nós que já mexemos, é muito natural, mas para o pessoal, nessa coluna inicial aí da tela, tem várias letras e o número. Petro 4, Vale 3, BBDC 4, BBAS 3 e por aí vai. É óbvio que eu sei o que é isso, mas explica aí para o pessoal o que é. Essa primeira coluna aí, né, com essas letrinhas e com os números aí, são os códigos, né? Os códigos que a gente chama de código dos papéis, né? Então, para facilitar a negociação, a B3, né, que é a Bovespa, BMF Bovespa, agora a nova B3, né? A B3 ela cria essa padronização. Então, são esses códigos que representam as empresas, né? E as ações das empresas, né? Porque, por exemplo, você pega uma ação como, por exemplo, a Petrobras, né? Então o código padrão dela é PETR, né? E só que a Petrobras ela tem ações, ela negocia ações ordinárias e preferenciais. Então as ordinárias são a PETR3 e as preferenciais são a PETR4, né? Então ela tem esses dois tipos, né? Hoje em Jargão de, dia, mer... com o. Oi? Jargão de mercado é Petro 3 e Petro 4, né? Petro 3 e Petro 4. Vai lá. Hoje em dia, hoje em dia com o segmento de listagem, que é o melhor segmento de listagem hoje da Bolsa, que é o novo mercado, né? Então, está tendo um certo incentivo a maioria das empresas migrarem para o novo mercado de uma vez. Então, para você estar no novo mercado, você só pode ter ações ordinárias, né? Tá, vamos explicar para o Então, pessoal são ações preferenciais, PN, né? Preferenciais nominativas e ordinárias nominativas, ON. Você quer falar um pouquinho sobre isso? posso sim. No caso das ações preferenciais, né, como o nome disse, ela dá preferência na distribuição de dividendos. O acionista tem preferência na distribuição de dividendos, quer dizer, ele tem preferência nesses recebimentos, né?
e no sentido de que ele recebe primeiro, mas, por outro lado, não tem direito a voto no conselho de administração, né? Então, não dá direito a voto. Essas são as ações PN. Já as ações ON não têm preferência na distribuição de dividendos, o que não significa que não recebe dividendos. Recebe também, mas só não tem preferência. Quer dizer, pode acontecer, teoricamente, até de não receber, mas, em geral, recebe, né? E, aliás, todas duas podem não receber, no final das contas, né? Embora no Brasil tenha um certo princípio de que pelo menos 25% dos lucros devem ser distribuídos sob a forma de dividendos, na verdade, isso não é propriamente uma lei, isso é mais uma espécie de uma convenção, uma boa prática de mercado. Mas, primeiro, que a empresa pode ter prejuízo, né? Então, ela pode não ter lucro para distribuir. E também ela pode não querer distribuir por algum motivo, ela tem esse direito, embora a boa prática de mercado no Brasil que ela distribua pelo menos 25%. Então, no caso das ONs, ela dá direito a voto, né? Mas não tem preferência na distribuição dos dividendos. Então, você tem os dois tipos. Em geral, quando a gente fala assim de ações mais negociadas, em geral, que eu falei, no segmento de listagem, que é segmento de listagem, para quem não entende aqui, né, é uma maneira de você classificar, de uma certa forma, é um selo de qualidade das empresas, tá? É como se fosse um controle de qualidade, né, de certa relacionada à questão de governança corporativa, de boas práticas de governança e por aí vai. Relação das empresas com o acionista minoritário. Então, hoje, o novo mercado, que é um segmento mais bem conceituado de listagem que a gente tem, para você ingressar no novo mercado, quer dizer, para você conseguir esse selo de qualidade, você tem que atender uma série de exigências da Bolsa. Uma delas é que você só vai ter ações ON, né? Então, por exemplo, a própria Vale do Rio Doce, ela mudou, ela tinha PN ON, mas ela ingressou no novo mercado. Hoje a Vale, você só tem Vale 3, você não tem mais Vale 4, Vale 5. Deixa eu fazer uma observação, só para o pessoal entender outras coisinhas aí, o que é regra, o que não é. Para o pessoal que está, então, começando aí e acompanhar a nossa aula, a lei das SAs determina, né? A lei determina que, no mínimo, 50% das ações tem que ser PN, desculpa, ON, ordinárias nominativas, e, por consequência, no máximo, os outros 50% das ações são PN, caso a empresa cumpra o mínimo que a legislação define. Então, como o Fred está dizendo, a empresa pode escolher, por boas práticas de governança corporativa, que é o sinônimo para a Bolsa Novo Mercado, de só ter ações ON. Até uma curiosidade de falar aqui para o pessoal, né, Fred? Que a empresa que cumpre o mínimo da exigência legal, ou seja, 50% ON e 50% PN, para ter o controle de uma empresa, eu não preciso ter 51%, 50% mais uma ação da empresa, né? Basta eu ter 50% mais uma ação das ações ordinárias. O que faz, na prática, de uma empresa que segue esse mínimo de legislação, não é pouco, obviamente, mas, de qualquer maneira, significa, para ter um controle majoritário de uma empresa, na prática, significa 25% mais um, desde que todas essas ações sejam as ordinárias, né? Só para explicar aí para o pessoal. Então, hoje tem muitas empresas que não têm os dois tipos, né? Que já estão no novo mercado. Mas, por exemplo, a Petrobras, por exemplo, o Itaú, por exemplo, né? Que o Itaú, o código é ITUB 4, ITUB 3. Então, ITUB 4 é Itaú ordinária, ITUB 3 é Itaú ordinária, ITUB 4 está aqui na minha tela aqui, ó. ITUB 4 são o Itaú preferencial. Em geral, quando a empresa tem os dois tipos, em geral, as preferenciais têm mais liquidez, são mais negociadas, por enquanto, né? Vamos falar assim. Depois a gente vai ver aqui, né, Lucas? Como é que a gente mede essa liquidez, né? A gente pode olhar para o volume financeiro, aí, por exemplo. Né?
A gente vai Em mostrar geral, aqui. já que você falou assim, né? Em geral, não é regra, as ONs são mais caras do que. Cuidado com esse termo também caro, né? É muito perigoso falar isso no mercado de ações. Mas comparativamente preferencial com ordinária, entre elas, o valor da ordinária, em geral, é maior do que as preferenciais também. Em geral, sim. Então, esses códigos aí é para facilitar a negociação, né, Lucas? Isso, Na exatamente. hora que a pessoa vai comprar lá pelo computador, ela não vai Uhum. escrever o nome da empresa, ela vai colocar lá, eu quero comprar PETR4, quer dizer, Petro 4. Então, o que você está querendo comprar? Você está querendo comprar Petrobras preferencial. E outra coisa também, Lucas, que é bom a gente falar para os nossos alunos que vão se tornar aí pequenos investidores, né? Que é o que eu acho que, não sei se você ia falar aí para frente, mas talvez já adiantando, que é a questão do lote padrão, né? Ah, ótimo. Geralmente, as ações são negociadas em geral em lote de 100 ações, que é o lote padrão. Então, por exemplo, se você for comprar a Petro 4, PETR4, e for comprar menos de 100 ações, você não vai conseguir comprar, né? Mas o que, que acontece? Então, por exemplo, você tem uma empresa aí, por exemplo, que está sendo negociada a ação a R$ 20, então, se são 100 ações, você está falando que você não consegue comprar menos do que R$ 2.000 para comprar um lote padrão, né? Só que tem um recurso na Bolsa, que é o que a gente chama de mercado fracionário, né? Então, para quem está começando e quer experimentar e tal, 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 aí eu vou falar do lado bom e do lado ruim do mercado fracionário. Quer dizer, o lado bom é que permite que um pequeno investidor ele compre 3 ações, 5 ações, 10 ações. Quer dizer, para isso, a única diferença é que você vai ver, ela tem um book de ofertas próprio. Em vez de colocar Petro 4, você vai colocar Petro 4 e vai colocar um F na frente. Então, o código vai ser PETR4F. Para toda Ótimo. ação, você vai fazer isso, botar um Fzinho na frente. Aí, colocando esse F, você vai cair num outro book de oferta. Quer dizer, Já que você na está falando de verdade, book de essa ofertas, ação. Fred, só Ah, interrompendo aí um minuto, só para o aham. pessoal ter atenção aí, olhar aqui na tela, no canto direito aqui, ó, Aproveita, para né? mostrar o Então, book. a gente tem um book de ofertas aí que o Fred está dizendo. Óbvio, a gente, linguajar de mercado, a gente fala book de ofertas, mas é só fazer a tradução literal mesmo, né? Livro de ofertas, onde que o lado esquerdo olha, vamos olhar para todo mundo olhar no mesmo lugar, né? Eu estou falando da Petrobras, né? Petro 4. Aqui na descrição está lá Petrobras PN, né? Como que é um slide print, na época aqui estava 12,86, caindo 18, quase 19%. O que dá para saber aqui era às 15 horas, 28 minutos e 28 segundos, e é preciso assim, porque a liquidez de algumas é tão alta que é de segundo em segundo que muda esse book de ofertas, né? E aí, então, só para concluir, o lado esquerdo desse book que eu estou olhando aqui sempre são os compradores, lado direito sempre os vendedores, onde que no lado esquerdo está em ordem decrescente de preço, então é sempre a melhor oferta de preço do comprador, né, da ótica do comprador, e da ótica do vendedor está do preço crescente, do menor preço para o maior preço, para ver se sai negócio, né? Para ver se sai negócio. Tem uma ordem, tem uma fila que segue uma ordem, essa ordem é pelo próprio preço, e tem como furar a fila, né? Para você furar a fila, basta você colocar um preço melhor. E aí, você pode, por exemplo, aqui, apesar que está estático, né? Se eu colocasse lá comprar 100 ações, um lote, como o Fred disse, um lote de ações a 12,88, eu conseguiria comprar imediatamente, ia comprar do primeiro vendedor ali, e ali está lá 100 Ágora, né? E aí já aproveita para dizer, né? Esses aí são as corretoras, porque não pode expor o nome da pessoa que está comprando ou vendendo. Então, são as corretoras que estão comprando e vendendo em nome dos seus clientes. Você que está atuando no mercado vai saber que se você está vendendo 12 a 88 100 ações e você é cliente da Ágora,
então você sabe que essa oferta aqui é a sua, né? É assim, né, Fred? Exatamente. E também é o seguinte, né? Quando você coloca a ordem, por exemplo, você coloca a ordem, que nem você falou, tem um cara que ele está querendo vender, esse cara que está vendendo aí do lado direito, que é a Ágora, está vendendo por no mínimo 280, quer dizer, ele vende até por mais, mas por menos de 280 ele não vende. O cara que está à 12,88. direita é o que a gente chama de preço de reserva do vendedor, é um preço mínimo pelo qual ele vende. Uhum. O cara que está à direita já representa o preço máximo pelo qual ele compra. Então, às vezes, você coloca lá, por exemplo, se você colocar lá uma ordem agora aí de compra a 12,90, 100 ações, provavelmente, né, supondo que ninguém entrou na frente aí, é o mais rápido que você, provavelmente você vai comprar a 12,80 desse cara aí. Você botou uma 88. ordem. Uhum. 88, 12,88 desse cara aí. Então, ou seja, não é porque você botou a 12,90 que você vai comprar exatamente a 12,90, não. O que vai acontecer é que você vai comprar por, no máximo, 12,90. Então, ou seja, então você sempre coloca o preço máximo que você vai pagar por aquilo. Então, para você conseguir comprar, o seu preço tem que ser maior ou igual, pelo menos o último preço que tem, o preço maior que tem aí né, menor que tem aí, desculpa, do outro lado. Então, para você conseguir fechar o negócio. Né? Agora, é lógico, né, Lucas, que esse book de oferta vai movimentando o tempo todo, né? Então, os preços vão mudando, vão caindo, vão subindo, né? Isso aí não fica paradinho, não. Movimenta muito. Os ativos mais líquidos, como Petrobras, por exemplo, que é o que a gente está falando, movimenta muito rápido, né, Lucas? Exatamente. Assim, não chega nem a ser segundo, é menos do que segundos, né? É milionésimos de segundos. Ô, Fred, vamos aproveitar que esse slide, então, esse só para ele complementar, então, o mercado fracionário para o pequeno investidor, então, você colocando o F na frente do código, você consegue comprar 5 ações, 15 ações, coisa que você não consegue comprar na Petro 4. Você só consegue comprar no mínimo 100, 200, 300. Esse é o lado bom. O lado ruim é que, independente de você comprar, aí você tem que fazer uma conta, né? Porque independente de você comprar uma ou 100, você vai pagar a mesma corretagem. Então, isso joga contra o pequeno investidor, né? E o outro lado ruim que às vezes acontece, principalmente em ativos um pouco menos líquidos, é que às vezes, por exemplo, no mercado cheio, quer dizer, no PETR4, o preço, o spread, o preço está um pouco mais barato que no mercado fracionário. Então, às vezes, no mercado fracionário você paga um pouquinho mais caro, ele tem menos liquidez, então tem alguns inconvenientes. Mas para as ações mais líquidas, não chega a ser um grande inconveniente, não. Aí basta que você dê uma olhada e ver se o preço está mais ou menos parecido. Agora, só para deixar claro, no final das contas, você está comprando a mesma ação, tá, gente? Tanto que se você comprar no mercado fracionário 5 ações hoje, mais 15 amanhã, mais 32 depois da manhã, e depois de um certo tempo você somar 100, você pode depois vender no mercado cheio, vender a PETR4. Então, no final das contas, você está comprando a mesma ação, tá? É só que se você for comprar fracionário, você compra no book de oferta fracionário, e se você for comprar cheio, você compra no book de oferta cheio. Então, o que muda é o book de oferta, não muda o ativo, não, tá? Comprando no fracionário ou no outro, você está comprando a mesma ação. Isso é importante. E é legal falar de fracionário, Lucas, porque isso ajuda para quem está começando. Né? Incentiva a pessoa a poupar, a falar que é possível, mostrar que é possível. Quer comprar ali 20 ações, quer comprar 10 ações, né? Acho que é interessante. Ótima lembrança. Ô, Fred, vamos aproveitar que esse print aí é de um dia, vamos chamar de atípico, né? Porque não é, essa volatilidade foi altíssima, é um dia assim, meio que o início da crise, onde que deu desespero em todo mundo, o mercado financeiro começou a precificar radicalmente as ações, e aí a gente está vendo, nesse momento que eu dei um print, uma alta, quer dizer, na realidade uma queda gigante em vários ativos. Vários aqui a gente vê casa de 14%, 15%, 19%, né? E vamos aproveitar para trabalhar o conceito de
circuit break e para a gente falar de circuit break, a gente necessariamente vai ter que falar um pouquinho do Ibovespa. Você explica um pouquinho o Ibovespa e na sequência eu explico um pouquinho o que é o circuit break? Vamos lá. Só para fazer um preâmbulo aqui do que você vai falar do Ibovespa, uma curiosidade, quando eu era na infância, criança, eu via meus pais assistindo o jornal e eu via lá, naquela época era Jornal Nacional, basicamente, que todo mundo via, né? E aí falava assim, a bolsa subiu tantos por cento, a bolsa caiu tantos por cento. Aí eu pensava comigo, um dia eu vou entender o que é esse negócio que a bolsa subiu, o que a bolsa caiu. Né? Aí ele falava, então o Ibovespa subiu, o Ibovespa caiu. Então, a partir desse contexto aí, explica esse Ibovespa para o pessoal. Pois é, o Ibovespa é o principal índice do mercado brasileiro, um índice de referência, né, o que aparece no jornal, né? E porque ele representa mais ou menos, assim, a gente poderia fazer uma analogia com o índice de preços, né? Então, o índice de preços ele representa uma média de mercado, quer dizer, em média, se os preços ali, quer dizer, o IGPM, que é o índice de preços de mercado aí, ele é o índice de inflação. Ele não pega todos os produtos do mercado e calcula o preço e calcula, não. Ele pega uma média, os produtos que representam o mercado. Então, entra ali o arroz, entra o feijão, entra os principais produtos, o transporte, a moradia e tal. No caso das ações é a mesma coisa, quer dizer, você constrói um índice e ele pega as principais empresas do mercado, quer dizer, em torno de 70 empresas aí que você tem no Ibovespa, né? Mais ou menos, andou caindo até um pouco, porque o índice ele é recalculado ali de 3 em 3 meses, mais ou menos, você tem uma reponderação. 3 ou 4? Acho que é 4, né? É 4, né? Então, de 4 em 4 meses o índice é reponderado ali, né? Então, você pega as principais empresas do mercado e calcula uma média do preço delas, né? E calcula um índice como um índice qualquer. Você coloca, então, e aí você transforma esse valor, que é um valor ali monetário, né? Que é a quantidade de ações vezes o preço da ação, você transforma aquilo ali em pontos, né? Então, você pega o preço da Petrobras, vezes a quantidade de Petrobras, mais o preço de Vale, vezes a quantidade de Vale, mais o preço de... Aí tem uma formulazinha que transforma aquele valor final ali, que seria um valor monetário, em pontos. Então, por isso que a gente fala... Nesse dia aqui está 73.095,5. Ou seja, esse 73 mil pontos, como qualquer índice, quer dizer, isso aí não representa, assim, o número pontos não representa nada. Só transforma em pontos para ficar mais fácil você fazer a conta, assim, de um dia para o outro, tanto que valorizou ou desvalorizou e tal, para facilitar o acompanhamento, né? Então, transforma em pontos justamente para você deixar claro que aquilo é um índice que representa o mercado. Então, o índice em si ele não diz muita coisa. O que diz é a mudança dele, a valorização e desvalorização. Então, ele representa essas maiores empresas do mercado. No caso do Ibovespa, ele é conhecido como um índice, ele é muito importante para o peso do índice, é a negociabilidade, né? Quer dizer, quanto mais negociada o ativo quanto mais liquidez, digamos assim, o ativo tem no mercado, mais peso ele ganha no índice. Né? Então, como tem duas coisas que fazem ganhar, e a gente sabe que como as empresas, que são as maiores empresas, naturalmente, empresas que têm maior valor de mercado, são as empresas mais negociadas, né? Até porque são as empresas que as maiores empresas do país, né, como Itaú, como Petrobras, como Vale do Rio Doce e tal, essas empresas têm o maior peso no índice. No caso do Brasil, atualmente, quer dizer, isso muda um pouco. Por exemplo, de uns anos para cá, o setor financeiro aumentou um pouco mais o seu peso no índice brasileiro. Sempre tiveram um peso grande, mas aumentou um pouco. Então, e o setor de commodities andou perdendo um pouco de peso relativo. Mas, em geral, o mercado brasileiro é uma economia ainda emergente, o mercado brasileiro ainda, os setores que têm mais peso no índice são setores ligados a commodities, Petrobras, Vale, você tem a Ambev, que tem um peso bem importante no índice, uma importante multinacional brasileira de cerveja, Ambev,
e você tem commodities, Petrobras, Vale, papapá, e o setor financeiro tem um peso muito grande no índice brasileiro também. E outra São os grandes curiosidade. bancos. Aí a gente está falando de Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander. Uma curiosidade para o pessoal aí, né? A própria Bolsa é uma empresa SA de capital aberto, ou seja, na própria Bolsa você consegue comprar ações dela mesma, né? É mó legal isso aí, né? E a B3 ela tem um peso importante no índice, né? Ela é uma empresa que tem um certo peso importante no índice. Exatamente. Vamos lá então para o Circuit Breaker? Bora. Então, só dar uma passada aí para o pessoal, em geral. O Circuit Breaker é uma trava que a Bolsa criou há muito tempo para exatamente momentos de alta volatilidade, né? Crise. Volatilidade, a gente está no conceito estatístico da coisa, que é essa oscilação forte, né? Quanto mais volátil, a gente diz maior volatilidade. Né? Maior volatilidade é mais risco, maior dispersão, em torno da média e por aí vai. Bom, quando bate uma queda de 10% no preço médio das ações, a gente está falando do índice, do Ibovespa, a Bolsa aciona esse mecanismo de trava, vamos dizer assim, né? Esse break, para ver se acalma os ânimos dos investidores. E aí também, o Fred também pode falar sobre isso, né, Fred? Que várias corretoras e investidores também têm alguns preços, umas vendas já programadas de ações, caso batam um determinado preço, as ordens e stops, né? E como que a volatilidade está muito alta, esses gatilhos podem acontecer e dar uma enxurrada de vendas muito rápida no mercado, e o Circuit Break, então, vem para dar uma freada nisso, tentar acalmar os ânimos e também diminuir o efeito de banada. Tem uma teoria por trás do que a gente chama de teoria de finanças comportamentais, né? Esse efeito de banada, das emoções das pessoas que se dizem racionais e na hora não são. É aquela história, você já não vende mais porque você quer vender, né? Você vende porque está todo mundo vendendo. Exato. Obrigado, Fred. Essa aí foi... Você sintetizou para tudo que eu falei. Valeu. Em uma frase, né? Em uma frase. Obrigado mesmo. Eu não estou falando obrigado de encher o saco, não. Valeu. Obrigado mesmo. Bom, é isso aí. E aí tem alguns, então, níveis desse circuit break, né? 10%, dá uma parada de meia hora, solta de novo, aí vê o que acontece, ela pode dar uma paradinha de novo, normalmente ela para de novo se der 15%. Se der 15%, essa parada que vai ter é de 1 hora, a anterior normalmente é de meia hora, e depois solta normalmente os negócios, e se bater aí 20%, ela pode fazer uma parada por tempo indeterminado e até pode chegar ao ponto dela interromper os negócios no dia e só voltar em outro dia, no outro dia que ela determinar, né? Então, essa é a síntese de circuit break. Então, são travas, normalmente 10%, 15%, 20%, para ver se acalma o mercado. Às vezes não acalma nada, né, Fred? Às vezes não acalma, não, mas ajuda. Parece que eu já vi falando, eu nunca li estudo a respeito, mas parece que tem alguns estudos que mostram que existe um efeito, sim, porque na hora que você volta, você faz como se fosse um novo leilão ali para precificar o preço da volta, né? Porque até a volta teve um tempo, que nem você falou, a meia hora, 1 hora e tal. Então, você faz um novo leilão aí. Então, nesse momento aí, o mercado... Até porque, né, a gente está falando de um mercado financeiro hoje que é muito dominado por algoritmos, né, por negociações em algoritmos, né? Então, você, naquele momento ali de pânico, é o que você falou, aciona os algoritmos, os stops. Então, quando você dá
parece que tem alguns estudos que mostram que realmente surte algum efeito de... E no final das contas, né, Lu, nós estamos falando de um mecanismo que é para proteger o investidor. Isso. Para proteger o investidor em geral, né? Quer dizer, para evitar o efeito manada e dar condições das pessoas pensarem melhor sobre suas posições, né? E, inclusive os próprios fundos de investimento e por aí vai. Então, parece que tem algum efeito positivo mesmo, tá? Assim, porque a gente sabe que o mercado ele é muito... a gente vai ver quando a gente olhar aqui a própria volatilidade, o mercado, a gente tem um negócio que a gente fala, o mercado é mais eficiente em precificar o presente imediato do que o futuro, né? Então, o mercado ele precifica aquele momento ali. Então, se o momento é de pânico, o mercado ele acaba sendo um pouco irracional, ele acaba exacerbando esses momentos de pânico, né? E depois ele volta. Vamos fazer um circuit breaker nosso? Nós estamos meia hora já conversando. E aí você, na volta, traz para nós até para falar para o pessoal algumas planilhas, alguns sites gratuitos, né, para eles acompanharem o mercado. Aí você volta falando daquele gráfico que tem a volatilidade, dá para acompanhar, fazer uma análise técnica ali. Que tal? O que você acha? Vamos fazer um break? Ótimo, vamos sim. Combinado. Então, beleza. Então, galera, vamos deixar aí para a nossa terceira aula. A gente vai mostrar um gráfico, o Fred vai mostrar um gráfico muito legal. E aí, nessa aula, a gente fala também sobre blue chips, small caps, essa volatilidade que a gente comentou, liquidez e por aí vai. Um abraço, até daqui a pouco. Um abraço. Bom, beleza. Então, agora prepara. Eu já cortei aqui já. Agora eu vou encerrar para ele, de fato, romper o vídeo, tá? Tá. Então eu vou ter que encerrar a reunião e te chamar aí de novo. E aí você vai me mandar um novo link. Fica atento aí, vou te mandar Cara, você vai ter que... Quando acabar essa aula, você já consegue me mandar os links para eu colocar lá no Canvas para os meninos? Então eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que gerar, porque eu tenho que fazer o upload. Deixa eu fazer o upload do... Liga o seu celular aí. Porque já são 6h10. Aí eu já vou colocar lá para eles. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a conversão aqui vou fazer o upload. Onde que faz esse upload aqui, hein? Não, vou fazer o upload no YouTube. Quando eu tiver no upload no YouTube... Tá, mas aonde que gera aqui o MP4 aqui? Não, o MP4 vai gerar para mim. Pois é, então é só para quem está gravando, né? Tá. Liga seu celular aí que se eu tiver precisar de falar com você, você tira do modo avião aí. Fui! É verdade. Deixa eu encerrar aqui para